Olá, amigo internauta. Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera. E olha, vou dizer um segredo. Nos bastidores, esse triunvirato Mahalila que está no programa aqui, Consciência Próspera, eles continuam falando e comentando e se inspirando dos vários significados que existem no Mahalila, que é o tema de hoje. Mas vamos dar continuidade aos números, dos dados. Qual é o significado dos números dos dados que você joga no Mahalila que o Kadira começou a explicar? Por favor, Kadira. Pois é, então o 1, como eu estava falando, é o fogo, e o fogo tem várias características internas, transmutar a ansiedade em criatividade, então a forma justamente de ter consciência dessa ansiedade, que tem um poder de fogo, de energia mais inconsciente, levar para a consciência através da criatividade, de criar. E claro que esse jogo é um jogo que permite e lembra muito o que a gente chama de arquétipos, ligações mitológicas, então toda a relação com fogo, poder, então o leste e tudo isso. Então, continuando os elementos, o ar é o elemento do número 2. O 2, o ar, então tem a ver com a circulação, tem a ver com as relações, porque o ar tem uma ligação grande com as relações, então como nós estamos nos relacionando, né? E o nosso caminho pela vida, então o ar tem essa simbologia de abrir caminhos mesmo e checar nossas relações. O número 3 é o elemento água, e universalmente a água tem uma associação grande com o plano emocional, com nossas emoções, né? Com todo o processo emocional e a consciência, levar consciência a esse processo emocional que todos nós temos e somos convidados a nos tornarmos mestres desse plano. Então a água tem esse convite a lidar com esse elemento, tendo essa simbologia a nível da emoção. O 4, ele tem a ver com a terra, né? A materialidade, a concretude, tem a ver justamente com você ter consciência que você é um mediador entre o céu e a terra, então essa condição de mediador. Lembro sempre que a terra é humilde porque ela suporta tudo, literalmente, mas ela tem uma grande magia que ela transforma tudo que passa para debaixo do seu reino. Então, ela transforma sementes, cadáveres, minerais. Então, a terra tem essa questão realmente de transformação e humildade no sentido de você sentir e saber o seu verdadeiro lugar, o lugar que você está confortável. O 5 é um elemento chamado a caixa, é o éter, é o céu, pode-se dizer, é a quinta essência, como no dado tem aquele pontinho no centro do 4, essa quinta essência. Então é um convite à meditação, à introspecção, ao sentir, a entrar em contato com o sentir. E finalmente o 6, que é um número que tem que dizer que é associado muito a Brahma, então esse 6 que dá início ao jogo, o start, tem uma associação grande com a energia do Brahma, o Criador, o que criou. Então o 6 é justamente o número que é associado a Brahma mesmo, a sincronicidade. Então a sincronicidade que é muito visível nesse jogo, que é o fio condutor que entre o dado e o tabuleiro faz que o herói siga a jornada. Essa jornada. Muito interessante. E nessa jornada, nesse caminho, a gente observa até pelo próprio tabuleiro do Mahalila, né, que a gente pode, como a gente falou até no primeiro bloco, né, que ele tem uma relação com os chakras. O Érico pode explicar um pouco mais? Sim, o tabuleiro tem uma relação com várias coisas. Como ele é um jogo da vida, então a gente encontra a nossa vida. Como o Beto comentou, o Kadira também, a gente tem todas as religiões, todas as tradições, a nossa vida está expressada aqui. Sim. Os chakras nós temos aqui também, nós temos a coluna vertebral expressada aqui também, nós temos o que eu gosto de chamar as várias fases da nossa vida também expressadas aqui. Desde do útero da nossa mãe, a fase infantil, a fase adulta, a fase da velhice, né, e a fase da morte, do renascimento, e a gente retomar. Então aqui a gente tem bastante. E os chakras significam exatamente isso, né? A gente, quando a gente fala de chakra, a gente fica muito naquela questão, né? O chakra serve para isso, o tratamento de chakra, mas no tantrismo, que é onde fala-se de chakra, inicialmente, chakra, antes de tudo, a palavra chakra significa roda. São vórtices, rodas de energia, onde se culminam naquela região diversos nadis, que são correntes sutis, onde flui o prana, que é o que dá vida. Então, se a gente analisar nesse formato, o jogo é uma grande vida. Aqui a gente tem
distribuindo prana, né? É o que nos sustenta de vida. O jogo é a expressão do nosso eu maior, do nosso Atma, né? Do que nós somos por essência. Exatamente. Então nós temos na primeira base aqui o chakra raiz, e assim sucessivamente. Aí a gente tem o sexual, né? A gente vai ter... Ale, mostra um mapinha pra gente ir passando pelos mapas. Um dos quadrados, um daqueles que é quadrado. Tem aqueles que tem até mostrando, né? Os níveis. Isso, tem um outro que mostra os níveis, um anterior. Mais claro. Um anterior, outro. Esse é o antigo. E cada plano vai mudando. Vai mudando, tem que chegar lá. Vai mudando. Esse daí. Isso. Bianca Vianney. Isso. Como é o nome do autor? Bianca Vianney. Bianca Vianney é o nome do autor desse mapa. E cada plano não só tem uma representação com os chakras, a gente pode com as personalidades, com mantras, yantras, formas de cores específicas também, né? Porque uma coisa que é pouco falada de chakra, o chakra é a cor que o chakra tem, não necessariamente ele vai ter aquela cor, o laranja, o vermelho, o azul. Não, ele vai representar a cor que você está vibrando naquele momento. Né? Eu sempre dou um exemplo. Uma pessoa vidente, uma pessoa que enxerga cores, a aura, né, a energia da pessoa, eu nunca ouvi falar de um vidente que enxergou a pessoa por partes de cores. Aqui tá uma coisa. Nunca ouvi uma pessoa, aqui tá marrom, aqui tá verde, aqui não. Ela enxerga uma cor. Né? As cores que os chakras representam é a melhor cor para vibrar aquela energia. Né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de explicar. E tem esse significado também. As casas do primeiro plano, por exemplo, o significado delas é a vibração do chakra raiz, né? Onde nos dá a estabilidade da vida, onde nos dá a base, né? Onde dá imagina uma grande árvore. Sim. Né? Eu até imagino um dia desenhar uma Mahalila assim, né? A gente tem a raiz abaixo do Mahalila, né? Subindo no centro do Mahalila o Merudanda, que é a coluna vertebral, onde Merudanda significa a haste Danda, que segura a grande vida, né? O Meru, que é o grande monte Meru, que é a Via Láctea. E em cima, lá na consciência cósmica, a gente tem o topo mais alto da árvore. Né? Então o principal, eu sempre falo, quando eu dou alguma vivência, ou vou explicar para todo mundo, que o principal do Mahalila não é a consciência cósmica, é aqui embaixo, é o primeiro plano. Se aqui não for bem estruturado na mente da pessoa o que a pessoa está passando, não adianta ela chegar lá em cima, ela vai cair. Né? Ela vai cair na cabeça de uma cobra lá embaixo para ela aprender novamente tudo aquilo, para ela entender e chegar novamente, subir e ver se aquilo já com essa metáfora da árvore é o sentido próprio dela, né? Ela só consegue crescer para o alto se ela crescer no enraizamento que ela cresceu. Exatamente. O ser humano é igual, né? A natureza é perfeita. Inclusive hoje é o dia da árvore no nosso calendário. Olha, né? Que coincidência. E sincronicidade. Pois é, uma sincronicidade do Mahalila. E tem tudo a ver com nós. E que se diz na tradição indígena, né, que nós somos árvores andantes, nós somos árvores que mudam de lugar, mas caminhando pela mesma terra. E tem tudo a ver com essa explicação que está passando. Exatamente. Eu gosto de explicar os chakras dessa forma. Eu acho que fica mais lúdico e mais fácil para se entender, né? Muito bom. Quer continuar? Não, do que ficar falando técnicas de nomes em sânscrito, essas coisas, que a maioria das pessoas não entende nada, e nem eu entendo de vez em quando o que eu estou falando. Muito bom. Como a gente está entendendo tudo que os nossos convidados estão falando, nós também estamos aqui recebendo alguns comentários, algumas perguntas aqui via chat. Você aí, internauta, participando aqui do programa Consciência Próxima, porque o programa é para você. É especialmente preparado para você. Hoje nós estamos com 3 convidados ao mesmo tempo, por isso às vezes não dá para a gente prolongar e aprofundar em alguns temas específicos, mas vamos responder algumas das perguntas que você tem enviado aqui para a gente no nosso chat. A primeira pergunta é... aqui. Que bom que o microfone já está com o Roberto, porque é para ele aqui. Ó. A Paula Gasparini está perguntando. Oi, Paula. Roberto, gostaria de saber se você atende aqui em São Paulo, se pode jogar mais de uma pessoa. Muito interessante este jogo, ela agradece e está parabenizando pelo seu trabalho. Grato, Paula, pela pergunta. E
Engraçado, atrás de mim está o SP do Próspero, do meu lado direito aqui está o Pro e aqui está Era. Pro Era. Então eu atendo sim em São Paulo, porque São Paulo me acolheu, a mãe de São Paulo me acolheu, e eu atendo no espaço Kiva Urbano, no espaço do Butantan, no site. Tá aparecendo aí o endereço do site do Beto. Toda vez que ele fala, o Ale coloca lá o site. Achei interessante, né? Eu tá bem no meio do SP, a minha camisa vermelha, quando pega o foco. Mas sim, atendo sim pela internet, e o site é para dar essa oportunidade gratuita para as pessoas. Para as pessoas que às vezes não têm condição de pagar um atendimento, ou das pessoas que não têm condição de sair de sua casa para ir buscar e tal. Então, a princípio, o site é a porta de entrada para o conhecimento desse jogo, né? Mas é a minha versão, tá? Porque tanto Cadira, como o Eric, como qualquer internauta, pode criar a sua versão. Porque as formas, elas são muito variadas nessa vida na Terra. A essência é única. Estamos aqui para aprender a usar o livre-arbítrio. Mas as formas podem variar, os conceitos podem variar, né? Então, se era essa a sua pergunta, sim, no site dá para saber como e quando, né, e como é que faz. Tem até uma fala, né? Na verdade é uma frase que vem até dos velhos, né? Que, como é que era? Os sábios, a verdade é uma só. Mas os sábios é que vão explicar os seus diversos ramos, alguma coisa assim, né? Alguma coisa relacionada exatamente com essa fala. E muito interessante que a gente nem estava observando que tinha um Pro Era, um Pro Nova Era. Agora, olha, eu estou entre o SP aqui na minha cabeça. E a gente brinca porque falar de Mahalila, a gente estava aqui no intervalo brincando, porque é uma grande brincadeira, a vida é uma grande brincadeira, a gente brinca com a nossa vida, porque a gente escolheu sair lá da consciência cósmica e vir para cá reencarnar e criar uma história, fazer uma brincadeira por aqui. Então a gente vem brincando, né? É muito bacana a gente também observar esses sinais que a vida nos mostra, essa sincronicidade toda, né? Vamos só para mais uma perguntinha, eu vou passar então para o Cadira responder. Uma pergunta do Caio Lemos. Caio Lemos está perguntando há quanto tempo existe o Mahalila? Eu já fiz a pergunta. Tem mais, hein? Tem mais. Há quanto tempo existe o Mahalila? E como faço para marcar uma consulta com você? Você atende grupos e você toparia ir em algum lugar fora de São Paulo? Em qualquer lugar. Aliás, é uma característica que nós temos, né? O jogo é um jogo também de quem gosta de andar, né? Como a gente estava aqui com a mochila, o tabuleiro estava dentro, a gente segue. Todos os três com mochila. Todos os três com mochila. Observem vocês. E é uma coisa que eu sou grato até ao jogo, porque o jogo me levou, eu tenho certeza que os outros também, a vários lugares e conhecer pessoas incríveis. Tive a oportunidade de jogar na Índia, na África, enfim, conhecer pessoas e lugares, jogando, compartilhando o jogo, abrindo e trocando energia com as pessoas. Então, o jogo, como a gente estava comentando, Caio, o que se sabe historicamente tem por volta de 4.000, 5.000 anos, né? Tem pessoas pesquisadoras sobre questões da Índia Antiga que questionam datações, eu sou um deles, até eu acho que as datações estão muito novas em relação a tudo, eu acho que o pessoal daqui também concorda, mas enfim, historicamente o Agassiz fala em torno de 5.000 anos. E o jogo acontece, eu jogo em alguns lugares, né? E tenho até, como você falou, citou, não sei se você sabe, tenho uma tendência de jogar em grupo, atendo individualmente, tanto num espaço chamado Atma, espaço vivencial, que fica na Vila Mariana, também atendo no hotel chamado Hotel Ponto de Luz, que até no próximo final de semana estarei lá jogando Lila. Também faço atendimentos individuais, na Livraria Arjuna também, em Pinheiros. Nós fazemos nesses lugares tanto atendimentos individuais quanto grupos. Os grupos são interessantes porque eles têm uma questão que, nos anos que eu pesquiso, Lila, é uma ferramenta, até eu utilizo bem essa palavra, muito eficaz para você lidar com grupos terapêuticos, né? Uma coisa que eu comecei a pesquisar numa vertente de ser um fio condutor que é usado tanto para, que isso é interessante, tanto grupos que não se conhecem, que marcam um dia, em tal lugar, na Livraria X, vão fazer um Lila sábado à tarde, as pessoas vêm, aparentemente por acaso, se reúnem e jogam.
quanto eu tenho experiência de até meios corporativos, empresas que contratam trabalhos com equipes, que é bem interessante também, quando você tem uma equipe que convive, que trabalha junto, seja de costureiras, seja de mecânicos ou de executivos, e colocam questões pragmáticas no jogo, questões que realmente têm a ver com o seu cotidiano e a forma laboral, mas também é interessante que o João, a Maria e o José vão estar seguindo o seu próprio caminho. Então, se fala sobre, se toca em questões individuais, e o João, a Maria e o José, que fazem parte da equipe, também vão ver questões da equipe refletindo no trabalho. Isso porque, até só alongando um pouco, que eu tenho pesquisado sobre essa questão terapêutica do Lila, que ele tem a ver, como outros trabalhos terapêuticos, como a constelação familiar, para citar um, com o que é chamado, a nível científico, de corpo morfogenético. Quer dizer, um conceito que, na verdade, Buda já falava 2.600 anos atrás, que nós temos uma bolha, e essa bolha agora tem 4 bolinhas aqui juntas, interligadas, e essa bolha se reflete em telas, como o Lila é uma tela que realmente tem uma perfeição, a forma que foi formulada, que essa tela reflete o que está na nossa bolha. Então, é um conceito bem interessante de se observar sobre essa projeção que acontece no tabuleiro e com o processo terapêutico pode ajudar a catalisar processos, liberar padrões, porque como está escrito até nos textos antigos do Lila, o que acontece no mapa acontece na vida. Então não há diferença entre o que acontece no tabuleiro e o que está acontecendo na vida da pessoa. Então com isso você pode, realmente em grupos, que geralmente na forma que eu jogo, eu gosto de fazer grupos de 3 horas, que é um tempo bom, de se estar trabalhando e jogando. Então é isso aí, a resposta para o Caio. E aí vamos fazer uma pergunta agora, a pergunta é da Istael. A Istael está perguntando assim, está dizendo: boa noite, Samuel. Parabéns pelos convidados. Eu também estou me sentindo parabenizados. Um jogo que se inicia pela consciência plena e caminha até a consciência cósmica deve ser verdadeiro e profundo e revelador. Como se escreve? Mahalila com M-A-H-A-L-I-L-A. Samuel, o jogo nos conscientiza de nossa missão? Ele nos conscientiza de nossa missão? E também como se escreve? Bom, boa tarde. Qual é o nome dela? Desculpa. O nome dela é Istael. Istael. Ela? Nós estamos na noite. É noite, mas é Istael o nome dela. Istael. Isso. Eu falei bom dia? Você falou boa tarde. Boa tarde, eu tô ficando doida. É que eu vou explicar para o público o que acontece. Parece que a gente está conversando, mas a gente está jogando o jogo aqui. É que ninguém está percebendo. Aqui na nossa mente, a gente está jogando o jogo aqui. Que casa que nós estamos agora, nesse momento, né? Essa é a questão, né? Bem, primeiro eu vou falar do nome. O Mahalila, por ele ser um jogo que ele se adapta à região, e pela Índia ser um país milenar e com muitos idiomas, ele acaba tendo vários nomes. A gente aqui, já pesquisando, encontramos... Um pouquinho antes de entrar, a gente estava falando de nome. Você encontrou esse nome? Eu encontrei com esse, encontrei com esse. Mahalila, a gente até estava chegando a uma conclusão que é um nome... O Maha, ele foi mais adaptado no Ocidente, depois de muito tempo. Maha significa grande, né? M-A-H-A. Né? O H no final, ele vem como uma variante para a gente poder conseguir falar correto o sânscrito. Tá? E Lila, né, o H do Lila no final, ele também vem com essa variante, né? Em alguns livros, os ingleses e os americanos colocam Lila com 2 Es, porque em inglês você pronuncia Lila, daí você consegue pronunciar o mais correto. O H no final ele vem porque ele tem a pronúncia Lila, né? Então vem o H para fazer essa pronúncia do subtrair o final, né? Parar. Sim. Então, o correto seria, nesse caso do Mahalila, M-A-H-A-L-I-L-A. Tá? Isso eu estou falando num sânscrito, que é uma coisa que eu estudo, que eu gosto muito. Mas a gente encontra com diversos outros nomes. Gnana Chalpada é um nome que eu gosto muito, porque eu encontro no sânscrito um nome mais próximo ao significado. Gnana Chalpada é o jogo da sabedoria, né? Ligado mais ou menos a isso, né? E aí a gente vai encontrando diversos outros nomes. A outra pergunta que ela fez... Se conscientiza a nossa missão. Meu Deus do céu. Olha, esse é um... O Roberto está ali. Conscientiza muito, né? Mas eu gostaria de até falar uma outra questão que o meu mestre me falou há muito tempo atrás sobre
entendermos o que é a nossa missão. Ele sempre falava de uma forma que eu incluo aqui no Mahalila. Eu sempre falo assim, jogue o Mahalila, vá na sua cartomante, faça o seu yoga, leia bastante. Depois você fez bastante, você pega tudo isso, queima, joga fora, senta, medita sobre todo esse ensinamento que você teve, e aí você vai encontrar seu caminho e você vai encontrar a sua missão. Foi isso que ele me passou há muito tempo atrás, né? E o importante é o que a gente vai guardar dentro de nós, né? O aprendizado que a gente vai ter com tudo isso. Não é um tabuleiro ou uma carta ou milhões de livros que vai ensinar realmente qual é a nossa missão. A missão a gente descobre ali meditando, né? Entendendo realmente tudo isso que passou na nossa vida. Muito bom. E aí tem uma pergunta aqui do chat para o Beto, é a Paula Costa. A Paula Costa está perguntando, Beto, como o Mahalila pode nos ajudar no caminho do autoconhecimento? É quase que a mesma pergunta. Por ele ser uma tabela, um espelho do nosso mundo interno, você jogando vai perceber que ele vai começar a mostrar aspectos de você mesma que vai te ajudar a se perceber melhor. Né? Essa sincronicidade matemática que existe tanto, né, nessa sequência cardinal como na sincronicidade que existe na numeração, tudo isso vai colaborando para que ajude você a se conhecer melhor. Era essa a pergunta mesmo que ela fez, né? Era essa pergunta mesmo. Então, é isso. Uma pergunta agora do Anselmo Araújo. Ele pergunta, olá a todos, tenho uma dúvida. Como caminhamos no tabuleiro? Qual é a direção? Obrigado e boa noite. É a pergunta do Anselmo Araújo. Ok, Anselmo. O Lila, ele segue uma tradição, vamos chamar, dos antigos saberes da Índia, de colocar espirais ou círculos dentro do quadrado. Então você tem, na verdade, o Lila é um espiral que... a casa central geograficamente seria 72 e a casa mais externa, talvez mostre um mapa de novo lá, tem uma casa mais externa que é a casa do Renascimento, a 1. Então é como se fosse uma espiral que foi partir dos braços e encaixada dentro de um quadrado. Sim. Então o sentido ele alterna desde o primeiro movimento, vamos dizer, na primeira coluna, primeiro chakra, quer dizer, a primeira área horizontal, do sentido da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, e assim vai até a casa 72. Então, às vezes, a pessoa que está distraída pode até estar contando quando que acontece para o lado contrário que vai, porque está... Então, realmente, do 1 ao 72, se vai alternando. Então, para ser mais claro, na primeira linha horizontal, se vai da esquerda para a direita. Na segunda, da direita para a esquerda, assim, vai até a casa 68, no caso, que é a consciência cósmica. E isso, justamente, o que cria um colorido especial, realmente são as espadas e serpentes, né, que tem uma participação muito especial no processo. Até eu brinco que durante os anos eu fiquei muito amigo das serpentes, porque elas mostram pontos cegos. E até complementando o que o Beto disse, o que é muito legal, que eu sempre lembro, é que o jogo trabalha com consciente e inconsciente. Então, nem quer dizer que você tenha que, na hora, estar consciente do que está acontecendo, porque ele vai atingir a níveis que, às vezes, você não está consciente. Nossa. E a gente parecia que estava pisando na cabeça de uma serpente, porque vimos aqui um sinal que entrou aqui no estúdio de que só temos 1 minuto. Realmente... passou voando esse jogo, Mahalila. E tem várias perguntas aqui no chat. Eu vou fazer o seguinte, eu vou coletar todos esses e-mails, todas essas perguntas que vocês estão fazendo aqui. Eu vou anotar todas elas e vou repassar para os nossos convidados. Os nossos convidados, então, respondem cada uma dessas perguntas relacionadas com o Lila. Eu sei que o assunto é instigante. Eu já, na década de 90, já joguei e também tive recentemente a oportunidade de jogar no jogo onde você caminha dentro do tabuleiro e realmente é uma experiência muito bacana, muito mágica, onde você desenvolve ali esse estado de consciência, vamos dizer, próspera, para identificar que quando você pisa na serpente, que é aquela coisa escura, que é aquela coisa um pouco que a gente precisa se trabalhar, você aprende com ela, o nosso lado sombra, você aprende com ela assim como você aprende quando você
cai, por exemplo, na espada, que você dá aquela alavancada de energia, aquela alavancada de consciência, aquela coisa de você subir nessa sua escada, na sua escala evolutiva, no seu espiral evolutivo. O que eu vou fazer é o seguinte, vou só mostrar cada um fazer uma mensagem assim, bem rapidinha, tipo, cada um uma mensagem para nossos internautas, e em cada vez que aparecer, que um falar, por exemplo, o Eric falar, vai aparecer embaixo o e-mail também, ou o site desses nossos convidados aqui. Começando com o Eric, que a gente tem pouquíssimo tempo. Mas tem uma frase só para falar que eu sempre gosto de terminar, que é em sânscrito, que significa, vou primeiro falar em sânscrito, Subhamastu Sarva Jagatam, que todos os seres sejam felizes. Gente, não se sintam diferentes. Somos iguais, amigos uns dos outros. Então, nem mais nem menos que ninguém. Somos iguais, somos almas encarnadas, é isso. Vamos ser amigos. Bem, eu tenho que lembrar que, claro, já apareceu na tela o site que é muito útil do Roberto Mancini. Eu sei que o Eric e eu temos também um espaço no Facebook, que é uma comunidade chamada Mahalila, é fácil de achar. Eu também tenho, que é uma forma de contato, que se disponibiliza o jogo, se troca ideias. Isso eu tenho que agradecer e é isso. Vamos continuar jogando e trocando conhecimento. Muito bom. A gente então agradece aqui toda a sua participação aqui via chat do programa Consciência Próxima. Agradece nossos convidados, esse triunvirato do Mahalila, que há muito tempo estava escrito nos registros do Mahalila, que iriam reencontrar juntos aqui no programa Consciência Próspera, né? Isso é muito bom. Agradecemos de coração a participação aqui na TV Viu Segredo. Desejamos para você uma ótima semana, muitas realizações, muito sucesso e muita consciência. Que o seu jogo da vida seja um jogo cheio de amor, cheio de felicidade e cheio de realização para a sua alma, para o seu espírito. Sucesso, um grande abraço e até semana que vem.